Convido a vereadora Elianai para fazer a leitura bíblica. E convido o vereador Diniz para ocupar a primeira secretaria. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Anunciai cada dia a salvação que Ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos pagãos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Mas foi o Senhor quem criou os céus. Em seu semblante, a majestade e a beleza. Em seu santuário, o poder e o esplendor. Tributai ao Senhor, famílias dos povos. Tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações, o Senhor é rei. E a terra não vacila, porque ele a sustém. Governa os povos com justiça. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Retumbe o oceano e o que nele contém. Regozijem-se os campos e tudo que existe neles. Jubilem todas as árvores das florestas. Salmo 95. Leitura da ata. Ata da 60ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 14 dias do mês de julho de 2015. Às 19 horas, no plenário desta Casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelos secretários Antônio Batista Barros e Valério Felipe Santiago, além dos demais edis, Abdene Salustiano da Silva, Clênio José dos Santos, Helenay Dantas Cartacho, Francisco Gildaso de Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Hamilton Rademac Pereira, Irani Guedes de Medeiros, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Manel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Esteves de Miranda Borges, Rosano Taveira da Cunha e Sheila Cristina de Andrade Bezerra. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus, em nome do povo parnamirense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Valério Felipe Santiago para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 1 do livro de Salmos, versículo 1 e 2, sequenciando a ata da sessão anterior, não foi lida por falta de confecção da mesma. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Ricardo Gugel passou para a ordem do dia, colocando em discussão a emenda ao projeto de lei ordinária 026/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, onde o vereador Rosano Taveira da Cunha solicitou em requerimento verbal ao vídeo plenário que as 8 emendas de autoria do vereador Giovanni Rodrigues Júnior sejam votadas em blocos. O senhor presidente Ricardo Gugel submeteu o pedido ao plenário, onde o vereador autor das emendas não concordou que as mesmas sejam votadas em blocos, mas sim que sejam votadas uma por uma, porque alguém pode ter uma posição diferente. E encerradas as discussões, o presidente Ricardo Gugel colocou em votação o pedido plenário. Encerradas as discussões, o presidente Ricardo Gugel colocou em votação o pedido e o plenário aprovou. Porém, o vereador Francisco Gildaso de Figueiredo falou que não compreendeu a solicitação do vereador Rosano Taveira da Cunha e pediu para o citado vereador repetir a sua solicitação. O vereador Rosano Taveira da Cunha assim o fez. Após as explicações do vereador Taveira, o senhor presidente Ricardo Gugel submeteu novamente o requerimento ao plenário,
porque o vereador Gildásio disse que não tinha votado, onde o plenário aprovou, com exceção do vereador Francisco Gildásio Figueiredo, que votou contra o prosseguimento. Votou contra. Perdão. Prosseguindo, foi colocado em discussão as emendas 01 a 08 de 2015, onde o vereador Giovanni Rodrigues falou a favor das emendas e o vereador Taveira falou contra. Encerradas as discussões, as citadas emendas foram colocadas em votação nominal em blocos e foram reprovadas por 14 votos contra 2 a favor. Em seguida, foi colocada em única votação e única discussão a emenda modificativa 09/2015, de autoria do vereador Giovanni Rodrigues Júnior, ao projeto de lei ordinária 026, onde o vereador Taveira falou contra. Encerradas as discussões, a referida emenda foi colocada em votação nominal, onde foi aprovada por 15 votos contra e 2 votos a favor. Prosseguindo, foi colocada em única discussão a emenda modificativa 02/2015, de autoria do vereador Ricardo Gugel. O senhor presidente Ricardo Gugel precisou ausentar-se do plenário por questões familiares e convidou a vereadora Cátia Carvalho de Lima para assumir a presidência interinamente. Em seguida, o vereador Taveira falou contra a emenda. Encerradas as discussões, a citada emenda foi colocada em votação nominal e foi reprovada por 15 votos contra 1, uma abstenção e um voto favorável. Por fim, foi colocada em única discussão a emenda modificativa 03/2015, de autoria do vereador Giovanni Rodrigues Júnior, que falou a favor da mesma, e o vereador Rosano Taveira falou contra. Encerradas as discussões, a referida emenda foi colocada em votação nominal e foi aprovada por 15 votos favoráveis. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, a senhora presidente interina, vereadora Cátia Carvalho de Lima, deu por encerrada a sessão, convocando outra para o dia seguinte no corrente mês no horário regimental. E para constar, e o Valério Felipe Santiago, segundo secretário, filho Abraão, presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiro, 14 de julho de 2015. Ricardo Iraruia Gugel, presidente. Cátia Carvalho de Lima, presidente interina. Antônio Batista Barros, primeiro secretário, e Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Senhor presidente, é uma observação, é uma opinião. Nas votações das emendas, quando as votações forem nominal, é necessário que, no caso, votou 15 e 2 votos contra. Tem que dizer quem são. Os 15 é desnecessário enumerá-los, dizer o nome. Mas os 2, dizer, porque às vezes, para a posteridade, numa discussão, a pessoa que votou a favor pode dizer, não, votei contra, olha lá que tem 2 votos. Então, é bom que fique bem explicitado nas atas o nome de quem votou a favor e quem votou contra, em discussões relevantes. No caso, emendas ao orçamento, emenda à LDO ou emenda ao plano plurianual, para ficar bem claro as atas, para que futuramente você saiba quem votou contra ou a favor de determinadas proposições. Era só a questão de ideia. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência, mesmo sendo a supervisão da ata de Vossa Excelência quer nós devolvemos a ata para vir com essa correção antes de se submeter à votação. Tá? Ata em discussão, ata em votação, quem for contra se manifeste contrário. Aprovada por unanimidade dos presentes. Ouviremos a leitura do expediente. Leitura do expediente, Vossa Excelência. Indicação 562 de 2015 do senhor presidente. Senhor vereadores, Irani Guedes, vereador com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal e Seletivo, senhor Maurício Marques dos Santos, a reiteração correspondente à indicação número 288 de 2013, a qual este vereador solicita a implantação de um centro clínico em referencial no bairro de Nova Parnamirim. Justificativa. O centro clínico de referente no bairro de Nova Parnamirim se justifica pelo crescente demanda desta comunidade, tendo em vista que o bairro conta com mais de 7 mil habitantes e não tem 70 mil habitantes e não tem os principais atendimentos clínicos, tais como cardiologista, otorrinolaringologista, dermatologista,
pneumologista, urologista, proctologista, cirurgião geral, cirurgião ginecológico, psiquiátrica, oftalmologista, psicologia, nutricionista e fonoaudiologia e etc. Observação: vale salientar que no município não precisa construir este centro clínico, visto que a unidade de saúde Suzete Cavalcante dispõe de espaço para este fim. Plenário Dr. Mário Medeiros, 10 de setembro de 2015. Vereador Irani Guedes de Medeiros. Indicação número 563 de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores. Irani Guedes, vereador com assento nesta egressa Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensa Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento CEMOB. A reiteração correspondente à indicação número 674 de 2013, qual este vereador solicita a restauração da quadra de areia situada na Avenida Paulo Afonso, em frente ao condomínio Guardem 2, no bairro de Monte Castelo. Justificativa: o município tem o dever de prima pela qualidade de vida de seus cidadãos e do prefeito funcionamento dos serviços públicos. Preocupação com a qualidade de vida dos contribuintes e de todos os bairros do município de Parnamirim, inclusive no bairro de Monte Castelo. Deve ser um constante na vida pública, administrador municipal e de cada um dos integrantes da Câmara Municipal de Parnamirim. Nesse sentido, torna-se necessária a restauração da quadra de areia, pois além de se tratar de uma área com bom potencial para utilização por parte da comunidade local, para que o esporte é fundamental em nossas vidas. Ocupe as mentes dos nossos jovens, evitando o caminho da marginalidade e melhorando a qualidade de nossa saúde. Temos que a população da comunidade, quanto dos conjuntos de bairro, de suas divergências, poderão frequentar a mesma. Plenário Dr. Mário Medeiros, 10 de setembro de 2015, vereador Irani Guedes de Medeiros. Ricardo Gugel, vereador com assento nesta egressa Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao excelentíssimo prefeito Maurício Marques dos Santos, extensiva a Censul, Secretaria Municipal de Serviço Urbano, para que seja realizada a reposição das lâmpadas no poste em frente à casa número 100, Rua Felizardo Moura, bairro Liberdade, nesta cidade. Justificativa: esta indicação se faz necessário, haja vista que tem poucos postes nesta rua. Está sem lâmpada, logo a rua bastante movimentada e falta de iluminação contribui para a insegurança que atualmente assola no bairro. Agradecemos antecipadamente e em nome de todos que reivindica este pleito, ao tempo em que renovamos votos de estima e consideração. Plenário Dr. Mário Medeiros, 16 de novembro de 2015, antecipadamente, Ricardo Gugel, vereador, autor. Indicação 577 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores. Francisco Gildásio de Figueiredo, vereador em assento nesta colenda Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao senhor secretário municipal de saúde, Henrique Eduardo Costa, para através da vigilância sanitária fazer um monitoramento na qualidade da água fornecida pela Companhia de Água de Esgoto do Rio Grande do Norte, CAERN, no município de Parnamirim. Justificativa: solicitamos o monitoramento da água fornecida na população de Parnamirim, uma vez que o município apresenta indício de contaminação por nitrato. Desta forma, é necessário que a Prefeitura identifique os bairros em contaminação, visto que a água fornecida e é armazenada em pulso. Plenário Dr. Mário Medeiros, 16 de setembro de 2015, Francisco Gildásio de Figueiredo, vereador. Indicação 578 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores, Francisco Gildásio de Figueiredo, vereador com assento nesta colenda Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao senhor secretário municipal de esporte, Laisomar da Silva, recuperação dos banheiros
e vestiário do ginásio poliesportivo do bairro de Emaús. Justificativa. Solicitamos a manutenção e reforma dos espaços em função da necessidade urgente dos moradores de região em fazer uso do equipamento esportivo, visto que muitos estão reclamando das péssimas condições estruturais. Plenário do Dr. Mário Medeiros, 16 de setembro de 2015, atrasamento Francisco Gildásio de Figueiredo. Indicação número 579/2015. Senhor presidente, senhores vereadores, Ricardo Gugel, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrita em forma regimental em vigência, indica ao seletíssimo prefeito municipal, o senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, CESAD, que seja realizada uma fiscalização de vigilância sanitária na rua Tenente Cordeiro, na casa 444, localizado no bairro Boa Esperança, pois há denúncia por parte dos moradores vizinhos que relatam a criação de um grande número de galos, que está prejudicando a saúde e o sono dos moradores, principalmente dos idosos e crianças. Justificativa. Atendendo à solicitação do senhor Jorge Bruno dos Santos Castro, realizada através da ouvidoria da Câmara Municipal, fala Parnamirim, no qual informa que nesta casa existe mais de 10 galos, aproximadamente 20 gatos, tendo em vista que por trás desta casa existe uma escola e o odor tanto no quintal e reclamando quanto na escola são insuportáveis, sem contar com o barulho que perturba o sono dos dois idosos. Agradecemos antecipadamente ao nome de todos este pleito e tempo que renovar votos de estima e consideração. Plenário do Mário Medeiros, 16 de setembro de 2015, Ricardo Gugel, vereador, autor. Indicação número 574 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores, Clênio José dos Santos, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente retirar a indicação número 104 de 2013 ao chefe do Executivo Estadual e Seletivo Governador do Estado, senhor Robson Mesquita de Faria, extensivo ao Departamento de Estradas Rodoagem, que solicita a reforma para realizar alargamento da construção, acostamento na rodovia RN 313, que liga a rodovia 101 ao litoral do nosso município. Justificativa, visando uma melhoria de qualidade de vida dos nossos munícipes, motoristas, turistas e de todas as partes do país que trajetam na rodovia 313, no pleito de justificar pela necessidade de alargamento e a construção de acostamento da referida via, pois vem a trazer conforto e segurança para os motoristas que por lá transitam. Solicita ao senhor governador, juntamente com o órgão competente, que providencie o alargamento da construção, acostamento referido, não. Agradecimento antecipadamente em nome de todos referido este pleito, ao tempo em que renovamos votos de estima com consideração, Parnamirim, 15 de setembro de 2015, Clênio José dos Santos, vereador. Indicação 575/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Clênio José dos Santos, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito em forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar o chefe executivo estadual seletivo governador do estado, senhor Robson Mesquita de Faria, extensivo Departamento de Estrada, que seja realizado o esforço no sentido de implantar uma ciclovia em melhoria na sinalização de trânsito horizontal e vertical na rodovia 313, que serve de ligação entre BR e litoral do nosso município. Justificativa, a construção de uma ciclovia é de muita importância para os municípios, pois é grande, né, o crescimento de prática de ciclismo como esporte ou hobby, como também para quem usa a bicicleta para locomoção, para o trabalho. Considerando também que o aumento do fluxo no local, tanto de carro como de bicicleta, causado pelo crescimento da população, as margens da via vêm contribuindo para elevado índice de acidente e que retira a necessidade também da construção de referidas de obras, assim como melhoria da sinalização e trânsito local. Podemos também mencionar como fator importância para a referida solicitação os inúmeros investimentos dos imóveis que ali estão sendo construídos,
em condomínio e etc. A despeito da construção de ciclovia, tal indicação se faz necessária também, no que longe o estímulo à prática desportiva, constituição de mais de opção de lazer no local. Isto posto, solicito o senhor governador, juntamente ao órgão competente, que providencie a execução dessa obra, no referido trecho, prezando pelo bem-estar da população e crescimento do nosso município. Agradecimento antecipadamente, em nome de todos, este pleito, ao tempo em que renovamos voto de estima e consideração. Plenário, doutor Mário Parnamirim, 15 de setembro de 2015. Respeitosamente, Clênio José dos Santos, vereador, autor. Lido o expediente, senhor presidente. Queremos agradecer nessa tarde a presença do Dr. Walter Fernando, amigo de Parnamirim, um grande serviço prestado a esta cidade. Seja bem-vindo, doutor Walter. Eu até convido o vereador Paulo para assumir a sua cadeira na bancada, já vista que nós estamos com a bancada reduzida, para votarmos um requerimento que está em pauta. Requerimento 017. Está escrito? Desculpe, vereador, não tem aqui. Eu convido o vereador Gildas Figueiredo para ocupar a tribuna. Não está escrito não, né? Senhor presidente, colegas vereadores, hoje eu tive a curiosidade, senhor presidente, de procurar uma entrevista do prefeito de Parnamirim, se não me engano, a TV Cabugi, uma emissora de televisão aqui de Natal. E fiquei surpreso, vereador Batista, com a choradeira, né? Choradeira do senhor prefeito. Eu acho interessante uma coisa. Há um ano atrás, talvez um ano e meio, as entrevistas do prefeito de Parnamirim era que Parnamirim era uma cidade rica, que tinha arrecadação própria, que não precisava do governo do estado, que não precisava do governo federal. E hoje, né, lamentavelmente, o prefeito vai para a televisão e diz que o município de Parnamirim caiu em desgraça. Acho muito parecido com o discurso da presidente da República que ele apoiou. O prefeito Maurício, ele apoiou a presidente Dilma Rousseff, que hoje está na situação que está, dado justamente a má gestão da administração do governo federal. E entendo que no nosso município aconteceu a mesma coisa. Quando se gasta sem planejar, se leva ao município a uma situação difícil, se inviabilizando os serviços essenciais que o município fornece. A informação que nós temos é que a maternidade ela parou a partir de ontem, alguns dos serviços que prestava à população de Parnamirim. E no seu discurso ele enfatiza a necessidade na redução do quadro de funcionários do município de Parnamirim. E o que nos preocupa
é que normalmente aquele adágio popular que a corda sempre arrebenta para o menor, normalmente vai perder o emprego aqueles que na verdade mais precisam. Porque, vereador Clênio, é inconcebível que o município de Parnamirim tenha uma secretaria com 3 secretários, quando a gente sabe que somente um secretário já era o suficiente para administrar aquela secretaria. Temos uma secretaria de esporte que tem 2 secretários, quando entendo que, pelo que realiza em Parnamirim, nem existia aquela secretaria, deveria existir, deveria ser uma coordenadoria lá, uma coordenação para representar o esporte lá unificado na Secretaria de Educação, que seria Educação, Esporte e Lazer. Então, o prefeito, ele surpreende a população com estas colocações. Logicamente que nós que vemos, que estamos acompanhando as ações do governo, já verificamos que o governo ele vem cansando já há algum tempo, na medida em que não consegue executar o plano de obras que tinha, e que a gente sabe que Parnamirim virou um cemitério de obras paradas. O saneamento que está parado, a estação de tratamento de esgoto, o próprio saneamento, alguns postos de saúde, algumas creches, né? Então, entendo que o governo cansou. E cansou por quê? Porque quando nós não planejamos a nossa vida, quando nós não planejamos os nossos gastos, normalmente nós somos pegos por uma crise. É diferente. Um cidadão que tem o seu trabalho, muitas vezes perde o seu emprego, aí, logicamente que muitas vezes até podem pegá-lo de surpresa e ele não ter condições de honrar os seus compromissos. Mas o município de Parnamirim, ou o município, qualquer município que seja, porque sabe a origem dos recursos, sabe a possibilidade de aumentar ou diminuir, sabemos a fome que tem o município de Parnamirim pela questão da arrecadação. Quando o ano passado esta casa aprovou um reajuste de 60% no IPTU de Parnamirim, massacrando os moradores ainda mais, então era de se imaginar que o município ele teria uma capacidade de arrecadação que não viesse a sofrer com esta crise. E a crise é uma crise realmente muito grande. O governo brasileiro ele conseguiu jogar o país numa situação de extrema dificuldade, perdendo todo o controle sobre as suas finanças, dado a irresponsabilidade, a incompetência, a má gestão, aos olhos fechados diante do futuro do nosso país, e fez com que a gente estivesse na situação que realmente estamos hoje. Eu concedo uma parte, vereador Clênio. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e realmente hoje está em todos os noticiários a nível nacional a situação que vem atravessando o nosso país. Inclusive, a Presidente da República submetendo mais uma vez a população a um sacrifício que talvez a gente não tenha mais condições de pagar o preço da incompetência do governo federal, que também levou e vai levar à extinção de determinados municípios no nosso Brasil.
porque a receita tem caído assustadoramente. E Parnamirim não está aquém do que acontece a nível nacional. A gente tem tido aí sucessivas quedas de receita. E quando você tem a despesa e não tem a receita, a conta não bate. Não bate. Parnamirim, é necessário, realmente eu concordo com Vossa Excelência, que é necessário reduzir os gastos agora que não prejudique aquele que está trabalhando, aquele que cumpre seus 30 dias de serviço, e nós precisamos preservar os empregos, sobretudo daqueles que precisam. Agora, Vossa Excelência tem que entender que Parnamirim não é diferente do que ocorre em todo o Brasil. Você veja o estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul, estado rico da federação, mas que está parcelando o pagamento dos funcionários em 10 parcelas. E outros estados também ricos, que tem que recorrer ao Supremo para ter os recursos liberados. O que nós precisamos é se reunir, legislativo e executivo, e discutir essa crise que já chegou também ao município de Parnamirim, e procurar mecanismos para que a gente possa realmente enfrentar essa crise sem comprometer os serviços que são feitos hoje em Parnamirim, serviços de qualidade, com o funcionalismo comprometido, e que essa é uma preocupação não só do prefeito, é uma preocupação desta casa também. Então nós precisamos se reunir para que a gente possa fazer um planejamento até o final do mandato do prefeito, que eu entendo que a questão, o governo hoje, o governo federal, hoje a gente amanhece numa situação, amanhã a gente surpreende com relação ao pior, que vai piorar. Mas eu entendo que essa crise ela deva passar, ela vai ter um tempo, vai ter um período que ela vai passar, vereador Diniz. Então nós temos agora que fazer todo e qualquer sacrifício para preservar as coisas que vêm dando certo no município de Parnamirim. Obrigado. Eu concordo com Vossa Excelência com relação a se preocupar em resolver a dificuldade que o município tem. Agora, nós temos que entender, vereador, que o estado do Rio Grande do Sul, ele está na situação que está por 50 anos de má gestão. Todas as avaliações que se faz com relação ao estado do Rio Grande do Sul, inclusive o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças do Estado, ele mostra essa sequência que houve de gestões irresponsáveis com relação ao erário público. Porque a administração do Estado, a administração do município, é como a administração da nossa casa. Se o cidadão ele ganha R$2.000, ele não pode gastar 2.400. Ele tem que gastar 1.600 e ter uma reserva de pelo menos R$400 para fazer algum investimento extra. O que foi que aconteceu não só com o Rio Grande do Sul, mas com alguns estados da federação, que me parece hoje que o estado da federação que tem o melhor equilíbrio é o estado de Santa Catarina, que é um estado que tem hoje uma das melhores condições em todos os níveis, em termos de segurança pública, em termos de desemprego. Os indicadores de Santa Catarina realmente são muito bons. O Rio Grande do Norte, ele teve uma ascensão muito grande até o final do governo de Garibaldi. Então, houveram aqui no Rio Grande do Norte aí, pelo menos uma sequência de 12 anos de administração, os 8 anos lá de Dona Vilma, que praticamente arrasaram com o Rio Grande do Norte. Fizeram com que o Estado ele chegasse à situação que chegou, somando-se ao governo de Rosalba, que já pegou aqui o governo numa situação muito difícil. Então, o município de Parnamirim, as entrevistas que o prefeito dava aí há 8 meses atrás, eram entrevistas, assim, altamente otimistas.
inclusive com bravatas, né? E, às vezes, quando você tem esse tipo de comportamento, subestima os problemas, é que termina caindo em derrocada. Isso aconteceu com o presidente Lula, que colocava para todo mundo aí que a crise era uma marola. E o pior da crise é que a presidência da República, ela tomou as medidas erradas. Porque no momento que havia uma perspectiva de inflação, o que é que você faz? Você reduz o consumo. E o governo federal, ele isentou o IPI de carro, o IPI de geladeira, o IPI de eletrodoméstico. Foi o que aconteceu com isso. O IPI, ele tem uma influência direta nos repasses federais para Estado e município. Diminuiu o repasse para o Estado e o repasse para o município, na questão do fundo de participação do Estado e do município. E aconteceu realmente isso que aconteceu. Então, o prefeito de Parnamirim era para ter esta percepção e de saber que o município ele poderia e, consequentemente, seria afetado com esta crise e deveria ter se prevenido, fazendo aquilo que a gente colocou antes, dimensionando os gastos na secretaria. Quando eu falo os gastos com tudo, com pessoal, com combustível, com aluguel de carro, né? Mas a prefeitura ela não fez isso. A prefeitura ela viu o poço quando faltava 1 centímetro para cair dentro. E aí a gente não sabe, na verdade, quantos serão e quem serão prejudicados. Eu concedo a paz do vereador Valério. Vossa Excelência trouxe um assunto de relevância e importância. Todos nós sabemos que existe uma crise internacional. E essa crise respingou, consequentemente, por simetria, nos estados e nos municípios. Realmente, a perda de receita, ela tem que fazer uma avaliação da despesa com a receita para que se tome umas providências. Eu acredito que quando o prefeito usava das tribunas, das suas entrevistas, dizia que o município realmente estava em boa situação, ele estava. Agora que foi quase que foi uma crise que ninguém previa. Alguns administradores não previam que poderia respingar nos municípios, respingou. Agora, o que é que o prefeito deve fazer? Não é só aqui não, em todos os municípios. Deve reavaliar, ver a sua receita com a despesa e procurar meios de administrar a situação, que eu acredito que seja momentânea. Acredito que mesmo, por exemplo, um caso à parte, mas eu vou citá-lo, na minha opinião, a maior parte dos políticos que é contra o governo torce para que não seja o país chegue ao caos. Eu sou diferente, eu não gosto do partido que está no governo, não gosto, mas eu torço para que as ações dela deem certo, para que o país saia da situação que se encontra. É a mesma coisa com referência ao município. Talvez não tenha visto o planejamento necessário e essa previsão tenha antecipado essa situação, se preparado para o que pudesse acontecer. O vereador Clênio falou na criação de municípios que não tinham sobrevivência. Eles não tinham desde o seu nascedouro. A criação dos municípios em vários estados desse país são ações políticas de determinados políticos que comandam a região e criam os municípios em benefício próprio. Município que não tem condições. Isso também acarreta prejuízos para os demais municípios. Isso aconteceu no estado do Rio Grande do Norte. E em Parnamirim não é diferente. Agora,
nós temos condições, se sentar a equipe econômica do governo municipal, fazer um estudo da atual situação e procurar minimizar através de uma contenção de despesa que atinja menos o pessoal. É difícil, sabe por quê? Porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Você tem um percentual a ser combinado com a receita. E você tem que ter muita habilidade, ter uma equipe técnica competente, técnica financeira em finanças, para que resolva essa situação e prejudicar ao mínimo o funcionário público, a admissão de pessoas. Eu acho que tem que procurar nas ações, algumas ações de algumas secretarias, excesso de pessoas em algumas secretarias, mas tem que ser feito. Nós não podemos continuar para chegar a um ponto que não haja solução. Uma discussão dessa é salutar, é preocupante, mas é necessário que se faça essa discussão. Agora, não vamos também torcer para que não haja solução. Vamos torcer para que as medidas a serem tomadas pela equipe técnica do município consiga contornar essa situação crítica, modificando-a para uma situação de voo em céu de brigadeiro. É isso que nós devemos fazer. É isso que o governo deve fazer uma reavaliação, ver o que está arrecadando, ver o que está a despesa, os cortes, cortar na sua própria carne, isto é, despesas de algumas secretarias e procurar atingir menos o pessoal, porque numa dispensa, numa admissão de pessoas, aí dificulta ainda mais a economia, porque você vai tirar do mercado uma receita para o comércio. E essa receita torna-se receita para o município. Então eu acho que Vossa Excelência está corretíssimo. Agora nós temos que ver a situação com serenidade e para procurar solucionar, procurar meios para solucionar. Foi muito importante essa discussão, inclusive eu iria fazer um pronunciamento a esse respeito, porque são esses assuntos que nós temos que nos concentrarmos nele, porque é assunto de suma importância para a sobrevivência do município, para a continuidade das ações implementadas e programadas pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, subsidiada pelos vereadores. Eu acho que é por aí, é um assunto importantíssimo. Eu queria que todos os assuntos que fossem trazidos a esta casa fossem dessa natureza, assunto de responsabilidade que se faz foco diretamente na ação administrativa, na ação de sobrevivência do município de Parnamirim. Vossa Excelência foi muito feliz em trazer esse assunto para discussão e acredito que o governo municipal já está com sua equipe econômica tratando dessa situação para buscar uma solução que corte menos na carne do corpo funcional da Prefeitura, a estrutura do pessoal. Obrigado pelo apoio, senhor presidente. Eu vou encerrar, senhor presidente. Só queria fazer aqui duas colocações que eu acho que é importante. A primeira, vereador Valério, com relação a essa questão da torcida, que as pessoas torcem, é assim, pode ser que tenha alguém que faça isso, mas o que aconteceu, na verdade, com o governo federal, é que a gente tem que partir do princípio que o Partido dos Trabalhadores, ele, ao chegar ao governo, ou mesmo lá na sua criação, quando você conversava com um petista, ele era mais puro do que Madre Teresa de Calcutá. Então, eram pessoas que estavam acima de tudo e de todos, pela competência e pela honestidade. E o que foi que aconteceu? Mostrou-se, de repente, incompetentes e desonestos, na sua grande maioria. A gente está vendo aí os exemplos.
E essa incompetência, a gente sabe que no final do segundo governo de Lula, os economistas eles já alertavam que o Brasil ele não suportava os gastos que se tinha com o alargamento do Estado. Então, o Estado brasileiro, no final do governo de Fernando Henrique, ele tinha cerca de 22 ministérios e tinha em torno de 15 a 18 mil cargos comissionados. Hoje o governo tem 38 ministérios com 60 mil cargos comissionados. E, somando-se a isso, a gente sabe que o governo ele financia uma série de movimentos sociais que são financiados pelo governo federal e que faz com que os cofres eles não aguentem. Então, isso aí se preconizava já no final do governo de Lula, que se o governo ele continuasse com os gastos acelerados da forma como estava, ele não ia suportar. Mas, como a maioria dos analistas políticos diziam, o PT ele não tinha um plano de governo, ele tinha um plano de poder e queriam chegar ao poder. É tanto que a presidente Dilma ela chega na reta final, já praticamente cansada, porque ela tem que apunhalar a população brasileira praticamente no outro dia da sua posse, com os impostos, com o aumento de combustível, com toda essa crise que assolou sobre o país. A outra coisa que eu gostaria de colocar, a gente estava comentando aqui, o vereador Binho tinha colocado, a gente já tinha sentido isso, a quantidade de pessoas que têm nos procurado em busca de um emprego, vereador Batista. Isso é reflexo justamente do desemprego que chegou ao Estado brasileiro, chegou ao Rio Grande do Norte, chegou a Parnamirim. A construção civil, ela deu uma murchada. E a construção civil é uma das atividades que emprega na base da pirâmide. Então, o que nós sentimos hoje é a questão do trabalhador na busca do emprego, na tentativa de honrar os seus compromissos, de pagar aí os custos altos que se tem com energia, com água, com gás. E, normalmente, quando bate nas portas que não encontra, vereador Irani, termina chegando aqui na Câmara, vendo no vereador a possibilidade de se abrir uma porta. Então, assim, a gente tem que ter muita sensatez com relação a essa crise, vereador Valério, e, na verdade, a nossa torcida é que o governo ele consiga acertar. Agora, sabemos que o viés que o governo toma, o governo federal, ainda não é o viés para resolver a crise, porque na hora que ele pega e quer criar CPMF para colocar na Previdência, é porque a Previdência ela mantém o Bolsa Família e eles querem manter os programas sociais a todo custo. Então, que criasse os programas sociais, mas que tivesse um outro fundo para ser financiado. Eu não sou contra os programas sociais, mas os programas sociais deveriam ser pagos com outro recurso. O governo federal, até agora, ele não tirou das mordomias do governo absolutamente nada. Se aponta com a questão da redução do ministério, de cargo comissionado, que muitas vezes é simbolismo, porque a economia que se tem com a diminuição desses cargos é muito pouco em relação ao tamanho da crise. Porque o Brasil, vereador Irani, ele precisa para o próximo ano arrecadar 70 bilhões. 70 bilhões. Eles querem arrecadar com a CPMF cerca de 32 e o restante com os aumentos de impostos que realmente eles estão fazendo. Mas a gente sabe que o governo, na parte dele ainda estão comendo caviar, andando de helicóptero de luxo, de iate e tal,
E a população é que realmente vai pagar essa conta, e é uma conta muito alta. Nós vamos pagar. Nós vamos pagar. E nós temos que entender, só para encerrar, senhor presidente, é que a CPMF é um dos piores impostos que tem, vereador Irani. Porque se Vossa Excelência analisar o cidadão que compra, o pescador, por exemplo, ele pega o peixe, recebeu o dinheiro, ele pagou a CPMF. Ele vendeu lá para o cidadão do mercado, o do mercado paga a CPMF. Se foi vendido para um restaurante, você foi lá, comeu, paga a CPMF também. A CPMF é um imposto que ele vai incidindo sobre a circulação da mercadoria, sobre por onde a mercadoria caminha, você vai pagar sobre isso. E termina de 0,38%, no final dá 3 a 4%, que não é, na verdade, o 0,38%. Nós já vivemos isso, quem já viveu sabe o que é o custo da CPMF. Então, eu acho que o governo ele teria que, primeiro, ter credibilidade e agir com seriedade para poder a gente acreditar, não é torcer contra, mas é acreditar num governo que tem mentido tanto para a população brasileira. Era só isso, senhor presidente. Eu convido o vereador Taveira para a tribuna. Senhor presidente, peço permissão para falar aqui na minha banca. O assunto que o vereador Gildas trouxe nessa noite realmente é preocupante, mas eu participei ontem, falei aqui ontem, à tarde, à noite, participei lá do seminário que o TSE está realizando, encerrou-se hoje, lá na Escola de Governo, e tinha lá 78 prefeitos, os 167 municípios. No primeiro dia tinha 78 prefeitos, depois chegou mais aproximadamente 102, e a preocupação, o chororô era grande, justamente devido à queda de arrecadação dos municípios. O Brasil inteiro, dos estados, consequentemente afeta na ponta, que são os municípios, que os prefeitos, os vereadores é que estão na ponta. E uma das preocupações, junto ao presidente da FEMURNE, estava falando lá, perante o presidente do Tribunal de Contas, que foi feita uma audiência, eles pediram audiência ao presidente Dr. Carlos Thompson, para justamente aquilo que Valério falou aí, é que com a queda da receita, mais de 150 prefeitos dos 167 estão com um limite de pessoal acima da lei de responsabilidade fiscal. Consequentemente, todos os 150 estão inelegíveis. E eles estavam pedindo uma audiência ao presidente do Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas revisse essa posição, uma vez que, na hora que a receita cai, o limite prudencial de pessoal vai lá para cima, que é de acordo com a receita. E a lei de responsabilidade não permite isso. Consequentemente, é a única coisa que o prefeito ou o presidente de Câmara fica automaticamente, né, irregular, inelegível, né? Mas eu vi, por acaso, a entrevista do prefeito. O prefeito está preocupado, como todos os prefeitos estão preocupados. Vai se tomar providência, com certeza, entendeu? Com certeza. Eu não defendo o governo federal, nem apoio o governo estadual, mas eu me preocupo, porque eu acho que se o governo estiver ruim, a população sofre. E a gente não pode estar torcendo contra aquela história do quanto pior, melhor. O caminho não é por aí, né? Mas, e como eu estou falando sobre os governos estão tudo com a cuia na mão, que estava todo mundo ontem querendo que o CPMF passasse de 0,20 para 0,38, com 0,2, com 3, 0,38, 10 para os estados e 8% para os municípios. Mas só que eu também sou contra totalmente o CPMF, mas a cria do CPMF não foi feita. A cria veio lá do PSDB, foi quem criou a CPMF, não é por aí. Então eu sou contra total. Então a gente tem que colocar as coisas na sequência para até onde chegou. Chegou lá no CPMF. Eu não queria só polemizar com o vereador Gildas, estou só dizendo isso, que isso aí foi uma sequência, né? Deixa eu só concluir.
que veio numa sequência antiga. Então a gente, na oposição é muito fácil, a gente chegar ali, externar tudo aquilo ali e tal, mas a gente tem uma amizade muito grande com o Judas, e eu vou conversar, estava até brincando com Irani, com Clênio, eu vou conversar com o prefeito daqui para sexta-feira, se a gente chegar, que Vossa Excelência falou tudo ali, é solução de tudo, e eu vou pedir para o prefeito dar um corte, né, que ele já disse que ia cortar os secretários, e ver se ele coloca Vossa Excelência como secretário eclético, tirar todos os secretários, porque acho que resolve o problema. Acho que caminha por aí, porque aí tem uma economia grande, porque a gente chegar ali e apresentar só que está errado, e tira boas soluções, porque a gente que é candidato a prefeito, a gente antecipa a reeleição, né, e fica um negócio, né, todo dia, então acho que fica por aí. Então, era só isso, presidente. Mas, Valério e vereador Gildas, você primeiro, vai lá. Primeiro-ministro. A Câmara tem condições de amenizar, pelo menos, essas demissões. Eu digo porque a Câmara tem um repasse de X. Então, se a Câmara fizer também a sua contenção de despesa, uma análise no repasse, com a diminuição, por exemplo, se a Câmara tiver uma perda de 200 mil reais, a Prefeitura vai deixar de demitir 200 pessoas. Quando eu fui presidente da Câmara, o repasse era de 13 mil cruzeiros na época. Então, eu fazia um planejamento, um levantamento das minhas despesas. Por exemplo, se a despesa fosse 7 mil reais, 7 mil cruzeiros, eu pedia 7.500, deixava 5.500 com a Prefeitura para usar nos seus investimentos. A Câmara pode fazer a mesma coisa. Isso é uma maneira de ajudar, de evitar o colapso das admissões de pessoal. Você diminui o seu repasse. Pode fazer isso. Faz o levantamento, eu vou gastar 800 mil, 900 mil. Então, prefeito, eu só quero esses 900 mil. O restante fique lá para evitar as despesas de pessoal. Isso é uma maneira. Nós não estamos buscando soluções, então essa é uma maneira de solucionar. A nossa participação, eu acho que é a participação desse Poder Legislativo dá para evitar a admissão de pessoas. Obrigado pelo apoio. Mas, Vossa Excelência, não sei se tomou conhecimento, essa modificação já foi, inclusive, feita uma parte com a Câmara. A Câmara está perdendo, se não me engano, parece que 52 mil reais da receita da Câmara já foi tirado, isso aí, segundo eu fui informado. E, segundo eu soube também, o orçamento deve ser revisto, né? Deve vir para essa casa aqui, porque desde aquela arrecadação deverá ser feito, não sei o que não é minha área, mas deverá ser feito uma reforma de novo no orçamento devido à queda de receita. Consequentemente, a Câmara também será penalizada nisso aí. Não, lógico, mas já está sendo feito. Vereador Taveira, a questão da CPMF, quando foi criado do governo Fernando Henrique, Vossa Excelência tem que ter um entendimento que o Brasil, naquele momento, ele tinha uma situação política e uma situação financeira muito difícil. Todos nós aqui, a nossa geração, eu não sei, mas talvez a Videna é o menor, não sei se é o mais novo, mas o governo Sarney e o governo Collor, nós vivíamos num estado e numa situação extremamente difícil, comendo ovo, não é? Comendo ovo, e ninguém tinha direito aos bens de consumo. Para que o PSDB ele pudesse colocar o país nos trilhos, teve logicamente que usar de determinados artifícios. Vossa Excelência, por exemplo, quando era tenente, se aparecesse um trabalho extra, se aparecesse um trabalho extra, eu tenho certeza que Vossa Excelência poderia fazer. Por quê? Porque um tenente ele ganha menos do que um coronel. Mas à medida que Vossa Excelência foi evoluindo, já não havia mais a necessidade de fazer isso. O que foi que aconteceu com o governo federal? Pegou o país com estabilidade econômica e
levou o país a um desastre. Levou o país ao desastre, tendo a necessidade de ter práticas de 10, 15 anos atrás para poder resolver o problema financeiro. A outra questão que me preocupa é que, quando foi feito a CPMF naquele momento, era para financiar a saúde, porque as contribuições, elas são carimbadas para determinadas atividades. Então, o enfraquecimento político da Presidente da República é uma coisa tão clara que a CPMF ela começou a proposta de 0,2%. Quando os governadores chegaram lá, não, vai ser 0,2 não, vai ser 0,38. Por quê? Porque vai ficar 0,2 para o governo federal e os 0,18 restantes seria transferido para os estados. Então, vejam só como o governo federal ele está perdido, vereador Valério. E a outra coisa é que está se jogando para a Previdência Social, porque, logicamente, que a gente sabe que o governo não quer perder, vereador Valério, o substrato que ele tem da compra do voto, que são os programas sociais. Então, a criação, ela tem sentido diferente. O governo, ele quando toma essas medidas, ele não toma inocentemente, não. Eles são todas previstas e com objetivos eleitoreiros de se manter no poder, ou de se tentar, pelo menos, se agarrar em alguma coisa para poder ter sustentação. Então, acho que o governo ele não acerta, mais uma vez, talvez não na criação, mas nos objetivos que realmente eles têm. Veja bem, eu também não defendo, não concordo com a política do governo federal, também não, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, apenas quis só fazer uma colocação, era só isso, presidente. Eu convido a vereadora Elianai para ocupar a tribuna. Senhor presidente, eu vou falar daqui do meu assento, porque é só um registro. Ontem eu fui convidada a ir à COPAB para ver um trabalho que está sendo realizado na Academia da Melhoridade, lá, né, naquela área COPAB, Parque das Nações. E a senhora Nalva, que é liderança lá, inclusive ela pertence à nossa igreja, foi uma iniciativa dela cobrar de nós uma academia da melhoridade. Nós fizemos a indicação, fomos atendidos e lá está uma academia e um trabalho muito bonito. Ontem tinha cerca de 50 mulheres fazendo suas atividades físicas. Elas agora estão assim já num trabalho sistemático, organizado, todas com camisetas e também com um preparador físico, né, um educador físico que é do município, que dá toda assistência lá durante as atividades físicas daquelas mulheres. E eu achei muito interessante que eram só mulheres, e foi realmente uma iniciativa de uma mulher que fez com que outras se agregassem, e hoje elas estão lá sendo beneficiadas com a academia, com a presença do educador físico, não é? E entre elas há todo um clima de congraçamento, onde elas comemoram o aniversário delas, onde há realmente um clima muito agradável de socialização entre elas. E ontem a TVU foi para lá para registrar esse trabalho, não é? Inclusive o secretário da Censu estava presente, e por ser um trabalho inédito, né, assim, onde tantas mulheres se juntam para que todas sejam beneficiadas, eu acho que merece esse registro, até porque nós estamos vivendo um clima de tanta notícia desagradável, e ali eu vi um trabalho bonito, não é? Que poderia ser uma academia igual às outras, mas ali está um grupo de mulheres organizadas, não é? Onde tem o acompanhamento de um educador físico e a vontade delas de se
conhecerem melhor e de se confraternizar e de se entrosarem na busca de outras conquistas, né? Ontem mesmo elas pediram que o secretário fizesse um calçadão lá, porque já tem a calçada da academia, mas tem um outro espaço que não tem calçada. E elas precisam fazer os alongamentos antes de começar os exercícios. E houve lá um compromisso do secretário de atendê-las, não é? E também uma outra solicitação que nós também já fizemos, de colocar postes naquela áreazinha entre a academia e a unidade básica de saúde, que não tem. Eu acho que é no máximo 3 postes que pegam ali. E isso nós já fizemos a indicação, e na hora elas também trataram do mesmo assunto e o secretário se comprometeu em atender. Então, é uma ação bem sucedida, que já vem do governo anterior, né, e permanece, e eu achei que merecia esse registro, por isso que eu pedi a parte. Pois não. Primeiro, para parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, e também a Prefeitura por ter atendido o pleito de Vossa Excelência e toda a comunidade hoje por estar recebendo este benefício. Mas, na verdade, Vossa Excelência está tratando da Academia da Melhor Idade, eu já tratei desse tema aqui. Nós, recentemente, recebemos 2 academias, uma na Paulo Afonso e a outra no Centro das Artes, do Esporte e da Cultura, lá no Jockey Clube. Agora, inclusive, recebi uma informação, e vou verificar lá em loco, que já levaram a peça da academia. E tanto nessa academia da Melhor Idade da Paulo Afonso, que está havendo uma participação realmente muito grande da comunidade, é uma verdadeira festa, né? Sobretudo para aqueles que não têm condições de pagar uma academia particular. E tem nesses equipamentos a oportunidade de praticar os seus exercícios, sobretudo os mais idosos, não é? Agora, falta também o acompanhamento, né? Poderia ter ali, a Prefeitura, a gente pode avançar nesse serviço, sendo um profissional de educação física acompanhando os exercícios daqueles que praticam. Mas a minha preocupação, Excelência, é exatamente com essas academias, porque foi instalada a academia, e a academia, tanto da Avenida Paulo Afonso, como a do Jockey Clube, realmente a população não está podendo utilizá-la à noite, exatamente pela violência. E essa que está instalada no Centro das Artes, da Cultura e do Esporte, lá na praça, que estamos aguardando a inauguração da praça, ela atende hoje, e fica bem localizada, vai atender toda a comunidade do Moita Verde, mas os moradores, a comunidade está com dificuldade de utilizar aquele equipamento exatamente pela insegurança. Então, eu faço um apelo aqui à Prefeitura que providencie a iluminação e que também coloque lá um vigia na praça que possa permitir que a comunidade possa utilizar aquele equipamento. Nós temos 3 academias, graças a Deus, a Prefeitura tem atendido também o nosso pleito, nós temos uma também lá no Vida Nova. Mas aproveitando, se Vossa Excelência me permite, eu queria aqui parabenizar a iniciativa do Poder Legislativo, aqui, cumprimentando aqui a mesa diretora desta casa, pelos aulões que vão se iniciar amanhã aqui. Que, no meu entendimento, e hoje estive aqui acompanhando, tem um alcance social muito grande, porque vai exatamente chegar àqueles que não têm condições de pagar um curso preparatório para o Enem. E aí eu deixo aqui uma sugestão, já que esses alunos ele podem também assistir essas aulas em casa através do computador, do notebook, que a Câmara, ela, exatamente nessas dificuldades financeiras, que ela possa procurar o comércio de Parnamirim e aí tentar viabilizar e oferecer a esses alunos que se destacarem, aqueles que tiverem êxito no Enem, que possa estar ofertando um notebook, porque a maioria desses alunos, eu creio,
que não tem um computador em casa. Então seria muito importante, e eu entendo que, uma vez procurado, o comércio vai atender as instituições financeiras, e realmente será uma parceria louvável, e a gente divulgaria aqui as empresas, Batista, que seria bastante interessante aqui para o nosso município. Obrigado. Concluindo, eu só quero dizer que eu fiquei feliz em ver aquela comunidade, né? A presença marcante era de mulheres, na verdade, né? Sendo beneficiada, tendo qualidade de vida através de uma iniciativa, não é, do governo que está sendo bem aproveitada. Eram só essas as minhas palavras. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, aquele grupo. Eu fui convidado também, e na hora que eu cheguei não tinha nenhum homem, nem o preparo, que eu cheguei não, que eu ia passando, eu disse, esse negócio aqui é para mulher, não é para homem não. Passei direto para a Câmara, vim aqui para a sessão parabenizar, e nós que residimos ali, vizinho, sabemos do trabalho que é feito, inclusive pelo grupo de idosos também de lá. Um comentáriozinho aqui, 2 minutos. Eu assisti a entrevista do prefeito e ele colocou uma coisa interessante que convence a todos nós. É sobre a receita. O IPTU morreu, foi sepultado. O ISS, eu estou dizendo, nesse período. O ISS, pela crise financeira na construção civil, acabou-se. O ITIV não tem, é um imposto que não tem, porque se não há construção civil, não há o ITIV na transferência da escritura do imóvel. E o prefeito disse que essas 3 receitas aqui garantiam a folha de pagamento. E aqui zerou. Nós estamos no mês de setembro, essas receitas zeraram. É difícil. Agora, essa crise, vereador Gildas, vereador Valério, ela vai chegar nesta casa a partir de janeiro. Porque o 12º do ano que vem é calculado sobre a receita do ano de 2015. Então precisa que essa casa, que a sua presidência comece a trabalhar um planejamento para o ano de 2016. Porque nós vamos perder aqui de 30% a 40% dessa receita. Que o cálculo de 2017 é sobre a receita de 2016. E a receita nós estamos vendo. Eu vi no dia 10 o repasse do Fundo de Participação para o município foi 0,0000. Que veio uma parte muito pequena, não deu nem para garantir aquelas cotas de empréstimo que o município faz e é descontado na parcela do FPM. Mas nós temos aqui, na ordem do dia, um requerimento de número 017/2015. Eu queria que seja realizada audiência pública com o objetivo de debater sobre o transporte público em nosso município, especialmente no bairro de Emaús. Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Batista Barro. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não temos nenhum vereador para ocupar a tribuna em matéria a ser deliberada. Convocamos uma outra sessão para o dia 21, no horário regimental. Boa noite a todos.